Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui no canal, né? Aqui no canal a gente fala sobre concurso público, a gente faz análise de editais, nós fazemos aulas também, né? Eu estou publicando aulas para o CNU, até o momento aulas de Direito Constitucional e Matemática. Faço alguns vídeos de reflexão, né, alguns vídeos reflexivos, dou minha opinião em alguns aspectos e etc. Hoje eu vou fazer um react, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver se tá no máximo aqui, tá no máximo, beleza. Bora lá então. Vamos começar. Peraí, ó, pronto. Bora abrir agora. Eita! Ixi, tá pistola, hein? Vamos voltar aqui. Faça isso, revise todas as vezes que você estudar, que eu duvido! Se você chega no dia da prova e não sabe todo o conteúdo de cabo a rabo. Tá brabo. Agora tu acha que vai parar o mundo e botar... Pessoal, vamos lá, vamos fazer um primeiro comentário aqui. O professor Beto Fernandes fez esse vídeo aqui, que viralizou, né, nas redes sociais, foi um Reel, se eu não me engano, e assim, ele começa falando das revisões. Você tem que revisar todo dia, tá? E a gente pode começar fazendo uma reflexão a respeito das revisões. Pessoal, o professor aqui tá absolutamente certo. As revisões são fundamentais para o seu processo de estudo em uma preparação para concurso público. Sabe por quê? Porque diferentemente do estudo do ensino médio, do estudo da faculdade, de outros estudos, diferentemente desses estudos, no concurso público você não sabe a priori o dia da sua prova. Você não sabe para qual momento você vai precisar estudar tal matéria. Então, se por exemplo hoje você está estudando ali para carreira de controle, por exemplo, e você estudou hoje Poder Judiciário, e você não tem nenhuma prova marcada, tá? Se sua prova for daqui 1 ano e meio e você estudou Poder Judiciário hoje, é óbvio que você vai ter que revisar Poder Judiciário em outros momentos, entendeu? Então a revisão, pessoal, é um processo constante, é algo assim infinito. Você pode abrir aspas aí, concurso público nada mais é do que uma revisão infinita, é isso, tá? E aí, baseado nisso, eu vou fazer um comentário aqui, eu vou colocar aqui no slide, né, pra gente fazer explicar alguns métodos de revisão que nós temos, tá? Quando eu comecei a estudar, lá atrás, tinha um primeiro método muito conhecido, que eram as revisões programadas. E como que funcionava essas revisões programadas, tá? Eu vou colocar assim, ó. Hoje, 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? Eu tô fazendo uma tabelinha aqui, vocês vão entender. Hoje é dia 11 de março, certo? Vou colocar outra cor aqui, vou colocar de vermelho. Hoje é 11 de março. 24 horas amanhã, 12 de março. Daqui 7 dias, 18 de março. 18 de março. Daqui 15 dias, 26 de março. Daqui 30 dias, 11 de abril. Daqui 60 dias, 11 de maio. E daqui 90 dias, 11 de junho, tá? Então tá aqui nossa tabela. Essa é a nossa tabela, certo? O que significa essas revisões programadas, tá? Suponha que hoje você tenha estudado Poder Judiciário, tá? As revisões programadas, elas funcionam da seguinte maneira. Você vai obrigatoriamente revisar o assunto que você estudou
em um intervalo de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias. Então, estudei hoje Poder Judiciário, amanhã, 12, eu vou revisar. Daqui 7 dias, eu vou revisar de novo. Daqui 15 dias, eu vou revisar de novo. E assim por diante, tá? Então, isso aqui a gente pode chamar de revisões programadas, de forma intervalada, com intervalos já conhecidos. E aí, quando você chega nos 30 dias, as próximas revisões vão ser a cada 30. Então, 30, aí de 60 para 90 mais 30, aí a próxima revisão seria 120 dias e assim por diante, tá? Isso é um modo de revisar. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que isso aqui era muito famoso. O pessoal utilizava muito e recomendava muito esse método aqui, tá? Qual é a vantagem desse método? Bom, as revisões programadas, elas possuem como vantagem você já ter o dia certo para estudar. Você não vai ter que ficar pensando, você não vai ter que ficar raciocinando, falar assim, nossa, hoje eu tenho que estudar juros compostos de matemática financeira. Não. Você vai fazer uma tabela no Excel, ou você vai ter ali um mentor, um coach que já vai te fornecer isso, e você vai ter lá todo esse controle. Então, lá no dia 29 de abril, o que eu vou estudar? Eu não sei. Eu vou olhar na minha tabela e vou ver qual que é a revisão programada para aquele dia. E aí você vai ter revisões de 24 horas, de 7 dias, de 15 dias, enfim. Então a vantagem é que você já tem uma data programada. Qual é a desvantagem? A desvantagem, na minha visão, pessoal, e pela minha experiência que eu já fiz essa metodologia de revisões, é que vai chegar num momento que você vai ter tanta revisão para fazer que você não vai conseguir cumprir com essas revisões. Você não vai bater as suas metas. Vai ter um determinado dia que você vai falar, meu Deus do céu, eu tenho 20 revisões para fazer no mesmo dia. E aí você não vai conseguir, pessoal. Vai chegar num ponto assim, eu particularmente não consegui, tá? Agora, Graham, eu tenho o dia todo livre, eu posso estudar 10 horas por dia, talvez você consiga e mesmo assim você vai ter muita dificuldade. Então esse tipo de revisão aqui é um método, tá? Eu não gosto muito, mas eu tenho que dar a minha visão das revisões, tá? Existe outro método que é muito famoso, tá? É um método muito famoso, que inclusive tem mentores aí famosos. Eu mesmo conheço um coach aí para concurso de cartório, que ele fala desse tipo de revisão, que é a revisão em dias específicos. Vou colocar assim, em dias específicos. Como que funciona esse tipo de revisão? Bom, você vai ter lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias da semana aqui, bonitinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter estudado a teoria na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E aí, no sábado e no domingo, você vai revisar tudo que você estudou ao longo da semana. Então você vai revisar toda a teoria estudada ao longo dos dias da semana, de segunda a sexta. Esse é outro método, pessoal. Eu gosto desse método? Não muito, tá? Esse aqui eu nunca utilizei. Como eu disse, conheço pessoas que o utilizam e, de novo, né, é uma maneira de deixar programado o que você tem que fazer, né? Então, assim, de segunda a sexta eu vou estudar teoria, sábado e domingo eu vou revisar toda essa teoria, tá? É uma maneira, é um método, tá? Tô mostrando para vocês alguns exemplos. Agora vamos continuar no vídeo aqui do professor, tá? Vamos lá? Agora tu acha que vai parar o mundo e botar um quarto horário de meia-noite às 6 pra revisar? Você é doido! Você é doido! Você revisa toda vez que estuda! Aí você acha que vai passar no concurso. Ah, não, eu vou estudar essas 3 matérias e de madrugada eu reviso. Que merda! Tu vai dormir! Pessoal, que ele tá meio que já... pelo que eu entendi, ele não defende, né,
as revisões programadas e revisões de dias específicos, né? O que eu demonstrei aqui. De acordo com o professor Beto, eu acredito que o que ele propõe, né, para os alunos dele é revisões constantes, que é o que eu vou abordar aqui agora, que eu também concordo, tá? Isso para mim é o ideal. Agora, se eu tô fazendo a minha 6ª aula de conhecimentos bancários, você é obrigado a ter Tá certo. na ponta da língua todos os assuntos da aula 1 a 5. Pessoal, isso aqui, ó, é fundamental, tá? Isso aqui não tem nem o que falar. Tem nem o que falar. Olha só, vou voltar aqui pro quadro, ó. Suponha que você... Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Beleza. Suponha que você vai estudar... Eu vou colocar o exemplo aqui de constitucional, tá? Já que a gente tá falando aí, eu falei de poder judiciário e tal, então vamos falar de constitucional. Beleza. Vamos imaginar que você vai ter lá aula 1 e você vai estudar ali a teoria do direito constitucional, né? A teoria do direito constitucional. A partir ali de conceitos de Constituição, tipos de Constituição, aquele monte de coisas teóricas lá, que todo mundo gosta, né? Enfim. Aí você vai ter ali a parte de eficácia, de aplicabilidade das normas constitucionais, tudo aquilo que você já sabe. Aí vai para a aula 2, vai ter lá direitos e garantias fundamentais. Beleza. Aí vai para a aula 3, você vai ter direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, né? E esse artigo 5º, quando ele é muito longo, vamos dividi-lo em 2 aulas, aula 3 e aula 4. Aí na aula 5, você vai ter direitos sociais. Aí na aula 6, você vai ter nacionalidade. E na aula 7, você vai ter direitos políticos e partidos políticos. Beleza, pessoal? Aí, o que o professor está falando é o seguinte, ó. Pô, você chegou aqui na aula 7. Você, pessoal, tem que ter, por obrigação, você tem que estar dominando todos esses assuntos aqui de todas essas aulas. Senão, pessoal, não vai ter nenhum sentido você ter estudado isso aqui, tá? Isso que o professor está falando, ele está absolutamente certo, tá? Se eu cheguei na aula 7, e se eu for fazer uma bateria de questões do artigo 5º, e suponha que meu desempenho, eu vou fazer lá 20 questões, eu acerte 8 de 20. Pessoal, significa que você está muito mal nessa aula, nessa matéria, no artigo 5º. Quer dizer que alguma coisa está errado. Quer dizer que você não está revisando essas matérias anteriores. Aí você pode perguntar, uai, o que eu faço então? Aí você tem que conciliar. Você tem que fazer o seu cronograma, o seu planejamento, de maneira que você tenha teoria, revisão, tá? Aí eu já vou puxar o gancho aqui. Existem algumas pessoas que fazem esse tipo de revisão aqui. Vamos colocar aqui no quadro, ó. Ó, vou colocar aqui, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar só assim, beleza. Aí tem muita gente que faz o seguinte, olha, estudei a aula teórica 1, estudei a aula teórica 2. Antes de eu ir para a aula 3, o que eu vou fazer? Revisar a aula 1, revisar a aula 2. Beleza, vou para a aula 3. Teoria. Aula 3 e aula 4, teoria. Antes de eu ir para a aula 5, revisão da aula 3, revisão da aula 4 e revisão da aula 1, revisão da aula 2. Próximo, teoria da aula 5, teoria da aula 6. Aí o que você vai fazer? Revisar a aula 3, revisar a aula 4, revisar a aula 1, revisar a aula 2. Você entendeu? Mais ou menos isso, um processo constante de teoria e revisão, teoria e revisão, teoria e revisão. Para que, quando você for avançando no assunto, avançando na aula, você revise o assunto anterior. Porque senão vai chegar aqui, ó, vou fazer uma bateria de questões de direitos sociais, vou fazer 10 questões. Poxa, acertei 3 de 10. Tá errado, tá errado. Parece que seu estudo teórico não vai ter valido de nada. Entendeu? Então vamos continuar aqui e ver o que mais que o professor fala aqui no vídeo dele, tá? Vamos lá. É assim que se estuda! Aqui. Ai não, eu
Voltar aqui. É assim que se estuda! Ai não, eu tenho que separar um dia pra revisão. Merda de separar dia pra revisão! Aqui você vê que ele não apoia aquela revisão por dia específico, né? Que eu também nunca fiz isso, não recomendo tanto. Tô de acordo com o professor aqui. Revisão é constante! Constante! Caramba! Pessoal, a gente também falou um pouquinho, né, sobre essa questão das revisões, né? De basicamente as revisões, né? O estudo para concurso público nada mais é do que um conjunto, um processo de revisões infinitas, né? A gente pode teorizar dessa maneira, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, eu falei ali de 3 métodos, né, de revisão que você pode fazer, mas existe um terceiro que na minha visão é o que eu gosto, é o que eu adoto, que é basicamente, eu vou chamar aqui, ó, de revisão por blocos, tá? Revisão por blocos, tá? Que é basicamente o seguinte, suponha, eu vou colocar o exemplo de direito constitucional de novo, tá? Aí a primeira aula de constitucional vai ser direitos e garantias fundamentais. Aula 2, artigo 5º. Aula 3, artigo 5º de novo, porque ele é muito grande, então a gente tem que estudar em 2 partes. Aula 4, direitos sociais. Aula 5, nacionalidade. Aula 6, direitos políticos e partidos políticos. E aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e administração pública. Colocar essas aulas aqui. Então, 1, 2, tá. Mas aqui eu vou até apagar esse artigo 5º aqui, que ele é uma coisa só, né? Apesar de ser grande, vou colocar como se fosse um bloco só, beleza? Um bloco não, um assunto só. Vocês vão entender o porquê. Aí, pessoal, o que eu costumo fazer? Eu vou chamar cada um desses assuntos aqui de uma letra, tá? Vou chamar de A, B, C, D, E e F. Aí, pessoal, o que eu faço? Nesse grupo de assuntos aqui, como são 6 assuntos, A, B, C, D, E, eu vou dividir esses assuntos, eu vou dividi-los em 3 blocos. Então, eu vou colocar aqui, ó, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Então, o bloco 1 vai ser os assuntos, tá? Aí assim, beleza. Por que eu dividi em 3 blocos? Pessoal, basicamente, você vai ter que pegar um bloco e colocar mais de um assunto ali, tá? Para que você consiga fazer um rodízio, né? Para que você consiga fazer sua revisão de maneira mais sistêmica, mais holística, tá? Ao invés de você revisar um assunto por vez, você vai pegar o seu bloco e você vai colocar ali 1, 2, 3 assuntos. Até 3 assuntos, na minha visão, tá bem tranquilo, tá? Então no bloco A, eu vou colocar os 2 primeiros assuntos, né? Que vai ser o A e B. Direitos e garantias fundamentais e artigo 5º, direitos e deveres individuais coletivos. No bloco 2, eu vou colocar C e D, que é direitos sociais e nacionalidade. E no bloco 3, E e F, que é direitos políticos, partidos políticos e administração pública. Pronto. Fiz aqui cada meu bloco. Ah, e direito administrativo? A mesma coisa. Você vai pegar lá origem, conceito e fontes de direito administrativo, princípios, regime jurídico administrativo, atos, poderes, organização administrativa, terceiro setor, lei de licitações, serviços públicos, controle da administração pública, responsabilidade civil, etc, etc. Separa ali de 3 em 3, por exemplo, e monta seus blocos, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aí, ó, por exemplo, segunda, quarta, sexta e domingo. Então, assim, no meu planejamento, eu vou separar alguns dias, né? Ah, mas eu não quero separar por dias. Beleza, você pode separar por ciclo, tá? Mas isso aqui a gente estaria aprofundando muito e vou deixar para outro vídeo. Mas vamos supor que você fez ali um cronograma, você recebeu ou você fez um cronograma semanal e foi feito dessa maneira. Na segunda, quarta, sexta e domingo você vai estudar constitucional. Então o que você vai fazer?
Na segunda, você vai estudar o bloco 1. Na quarta, você vai estudar o bloco 2. Na sexta, você vai estudar o bloco 3. E no domingo? No domingo, você vai fazer o caderno de erros, tá? O que é o caderno de erros? Basicamente, você repete as questões erradas, né, as questões que você errou ao longo da semana, faz algumas anotações daquilo que você não está entendendo, ou que você não está batendo da melhor maneira. Tem um assunto ali que toda vez eu erro, então anota ele, porque ele vai servir como material de revisão. Então, basicamente isso. Então, na segunda, constitucional, eu vou estudar o bloco 1, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Quarta-feira, vou estudar o bloco 2, direitos sociais e nacionalidade. Sexta-feira, bloco 3, direitos políticos, partidos políticos, administração pública. Beleza, fechei aqui as matérias que eu me propus a estudar. Isso aqui, por exemplo, poderia ser uns assuntos de direito constitucional de um edital, tá? E aí no domingo eu venho voltando em tudo, fazendo, né, resolvendo todas as questões que eu errei ao longo da semana. Beleza, aí você pode falar assim, não, Guilherme, mas eu ainda não estudei os assuntos desse bloco 3. Eu ainda não estudei direitos políticos, partidos políticos e administração pública. Então o que você vai fazer, pessoal? Aqui na sexta-feira, que você estudaria o bloco 3, você vai estudar o bloco 3, mas vai ser o quê? Vai ser teoria. Então aqui, ó, vai ser o bloco 3, mas será teoria, tá? Basicamente isso. Aqui no bloco 1 vai ser questões, né? Questões, vai ser revisão, tá? E eu defendo as questões, mas depende aí do que você está fazendo. E no bloco 3, como você não estudou essas matérias, vai ser teoria, tá? Aí você fala, não, Guilherme, mas eu não estudei nem o bloco 2 ainda. Eu não estudei direitos sociais e nacionalidade. Tranquilo. Você vem aqui, ó. Bloco 2, teoria. Vai estudar a teoria do bloco 2. Mas aí perceba, olha só o pulo do gato. A ideia da revisão constante estará sendo respeitada quando você faz isso. Porque, por exemplo, o bloco 1, nesse último exemplo hipotético que nós demos, o bloco 1 já foi estudado. Ele está em modo revisão. Toda segunda-feira, ou todo determinado momento do seu ciclo, você estará estudando o bloco 1. E o bloco 2 e o bloco 3, você vai estar fazendo teoria. Mas o bloco 1 vai estar sendo batido, vai estar sendo estudado, vai estar sendo revisado. Entendeu? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Basicamente, isso aqui é o que eu acho melhor, tá? Porque eu consigo mesclar vários assuntos e eu consigo rapidamente rodar o edital. Eu consigo rapidamente fazer isso aqui, ó. Se o edital for muito grande, aí provavelmente você pode demorar ali umas 2 semanas para rodar o edital. Mas não tem problema. Se você tem uma prova aí daqui 3 meses, você vai conseguir rodar o edital 6 vezes. 6 vezes? Não. 2 vezes 4, 8. Não, vai rodar bem mais, né, pessoal? Bem mais. Não, desculpa, 6 vezes mesmo. Ó, vai fazendo conta errada, ó. Se você roda o edital 2 vezes, 2 vezes por mês, então em 3 meses é 6 vezes. Ó, me confundi aqui. Mas só para vocês entenderem. O meu edital é pequeno, eu consigo rodar ele 1 vez por semana. Então, nesse caso, vão ser 4 rodadas no edital por mês. Um edital para a prova de 3 meses, você rodou ele 12 vezes. Você tá entendendo? Então, isso aqui é o que eu gosto mais, tá? Vamos ver o que mais que o professor fala aqui. Aí tu fica aí, mentoria pra... Aí tu fica aí, mentoria pra quê? Pra que eu quero mentoria? Pra saber disso. Pra aprender como fazer isso. Que o professor finalizou, né? Por último, pessoal, ele fala da mentoria, tá? E aí, olha só. Vamos abrir aqui de novo e olha isso aqui que eu fiz, ó. Eu dei um exemplo de uma matéria, de um possível edital que tenha essas disciplinas aqui e eu distribuí esses blocos aqui. Só que aí, pessoal, vamos imaginar que você tenha... Vamos imaginar, vou apagar aqui, tá? Mas vamos imaginar que você tenha, pessoal, um edital aí, por exemplo, vou colocar umas matérias aqui, ó. Um edital aí de tribunal, tá? Que cai muito em tribunal. Você vai ter aí português, raciocínio lógico matemático, a legislação específica do tribunal,
Direito constitucional, direito administrativo, administração geral, administração pública e AFO. Coloquei aqui um conjuntinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matérias. Pessoal, imagina você ter que organizar todas essas revisões. Imagina você ter que organizar todo esse planejamento de cada assunto, de cada matéria. Se cada matéria tiver 10 assuntos, você tem ali 80 assuntos para serem revisados. E aí, será que você dá conta de construir esse planejamento? Então, é nesses momentos que tem a mentoria. Então, a mentoria, você vai ter uma pessoa que vai ser a responsável para realizar o seu direcionamento. Para te falar assim, olha, tá vendo isso aqui, ó? Pega esse material aqui e segue ele. Estuda isso, isso e isso. Revisa isso, isso e isso. Durante essa semana você vai fazer isso, tá? Então, essa é a importância da mentoria, que é o que o professor defende, tá? E eu também defendo, até porque eu também faço mentorias. Beleza, pessoal? Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo aqui foi um react, né? Mais um vídeo bem rápido aí do professor Beto Fernandes. Mas basicamente, eu concordo com tudo que ele falou. Revisões, extremamente importante, né? Pegue isso como lição do vídeo, tá? Revisões, você tem que fazer, tá? Se você estuda teoria hoje e você vai se preocupar com esse assunto daqui meses, você não está estudando direito. Estudar para concurso público, pessoal, é diferente, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, beleza? Se gostou, dê o like, compartilhe, manda pro seu amigo, faz um comentário aqui se você achou pertinente alguma coisa, não concordou com alguma coisa. No mais, aguardo você no próximo vídeo. Até mais.